Infelizmente, verdade. Mas a questão é, e eu vou um pouco mais fundo, que é, mesmo não havendo uma conexão social, cultural, económica, política, qualquer tipo de conexão, se estiverem só de passagem, num cenário hipotético, vamos imaginar, não é? Filosoficamente falando, isso dá justificação, seja ela qual for, para eu andar a fazer desacatos no meio da rua, a partir vidros, a assaltar lojas, a partir carros, a queimar coisas no meio da rua, mesmo não havendo essa conexão, desculpa, mesmo havendo essa realidade nihilista do ponto de vista da conexão entre a pessoa e a sociedade em si, ou o país em si, isso não dá justificação a ninguém para fazer o que se está a fazer. E depois é normal que haja um sentimento de impunidade cada vez maior a nível social e as pessoas se revoltem. E transmitem essa revolta através do quê? Dos sentidos de voto, no caso da maior parte das pessoas que estão descontentes com isto que está a acontecer, ainda para mais quando muitos dos casos, enfim, e nomenclado aqui, ou colocado aqui em cima da mesa pelo Nuno Rogério, de pessoas que não se revêem naquele país. Mas a questão é, não se rever no país dá direito a destruir propriedade pública e privada desse mesmo país. E a outra questão que é, leva-me à questão do sentimento de impunidade. Se essas pessoas fazem este tipo de atos que estão claramente fora dos parâmetros da lei, porquê é que continuam naquele país? Porquê é que aquele país permite que pessoas que não gostam do país, não respeitam o país, destroem o país, continuem no país? A questão é essa. E é normal que as pessoas depois sintam, passa a redundância, um sentimento de revolta, de impunidade, e as tensões sociais aumentem, porque em determinado aspecto parece que a lei não está a ser cumprida da forma que deveria. Para mim não faz sentido como é que uma pessoa, venha ela de onde vier, que destrua o património privado ao público dos franceses, continue em França. Não me faz sentido absolutamente nenhum. E isto é um problema que decorre da balbúrdia que foi a estratégia de imigração na Europa, mas principalmente no centro da Europa, em França e na Alemanha, mas também da falta de pulso firme que em determinadas circunstâncias é necessário existir. Eu não sou um fundamentalista em dizer que toda a imigração é má, não. Agora, eu sou um realista e olhando para a circunstância francesa, há muita gente que entrou em França que não quer o bem de França. E a França tem que saber separar aqueles que trabalham, funcionam, enfim, agem, comportam-se em detrimento daquilo que é o interesse francês, dos franceses e dos cidadãos de imigrantes ou os seus imigrantes que já lá estão, e aqueles que não. Independentemente de estarem legais ou não. Porque aí a questão da legalidade não tem nada a ver com este comportamento, não é? Portanto, uma pessoa completamente legal, com os papéis e etc., que faça isto, para mim não pode estar mais em França ou em qualquer país. Eu, se for para outro país qualquer, imaginem que eu estou completamente legal, etc., etc. Se eu for, vamos imaginar, para a França, por exemplo, para Angola, para o Brasil, para outro país qualquer, seja ele qual for, se eu continuar a destruir património público ou privado das pessoas, eu não posso continuar nesse país, eu tenho que ser reencaminhado para um país de origem, eu não posso estar ali. Não seria justo para os cidadãos nativos daquele país. Tão simples quanto isso. Porque, no fundo, temos dentro. Bom dia a todos. Muito obrigado por assistir o vídeo. E então vamos lá à reação a react desta vez do Gonçalo. É assim, isto é a parte 2 do vídeo, ok? Portanto, já disse na primeira parte que eu estive em França e estou, diremos, mais a par da situação. O que é que se passa aqui? Vamos lá ver, Gonçalo, tu tens que ver que toda a gente que está ali, mesmo que seja uma parte de imigrantes, a questão ainda é mais profunda que ele aborda. Porque uma coisa é um imigrante que chegou agora há pouco, outra coisa é ser de gerações de imigrantes. Portanto, há um fenómeno em França, é que a segunda, a terceira geração de imigrantes, nomeadamente algerianos, que vieram para a França, como eu, por as questões que eu disse no primeiro vídeo. E o que é que se passa aqui? Há um sentido de revolta por causa da questão identitária, por causa da questão cultural, mas direi mais civilizacional. E então o que se passa, o fenómeno que há, é que cada vez há um aproveitamento, quando há um agrupamento, seja que são forem, há um agrupamento, quando há um agrupamento deste tipo de pessoas, aproveitam simplesmente para pilhar lojas. Não é só questão de partir, a questão aqui é de partir, de destruir, mas para roubar. Porque nesses grupos, que seja de protesto, ou neste caso aqui, o contexto é o aproveitamento dos festejos, até possivelmente não serão as pessoas que estão a ir lá ver a bola, mesmo que sejam imigrantes ou estrangeiros. Há grupos, há fações, que seja da extrema esquerda, para destabilizar o país, ou, por exemplo, os Black Blocs, que aproveitam, é uma das fações que aproveitam, e outros grupos locais para pilhar lojas, para roubarem. Portanto, a questão aqui é essa. O sentido de impunidade é simplesmente que a justiça francesa tem sido muito benevolente em relação à delinquência jovem e originária da imigração. Portanto, as penas nunca são cumpridas, há muito laxismo. E claro que há um sentimento enorme de impunidade. Portanto, não é tão simples como isso. É assim, a questão aqui é mais uma questão de protesto. Porque essa gente não se revê porque é uma questão de identidade, uma questão identitária, e é uma questão de protesto, é uma questão de revolta. Portanto, isso é um protesto justamente para fazer esse tipo de ações. Ok, atenção, vamos lá ver. Para já,
são maioritariamente jovens que fazem isso, ok? Portanto, eles não se revêem, se revoltam e partem tudo e roubam. Neste caso é mais no contexto para roubarem. Ora, aqui a questão é, como é que tu podes, e aí estou a falar do conceito da nível de leis europeias, e neste caso francesas e até portuguesas, que se acontecesse cá. Para já, a lei europeia, porque os países são obrigados a se regir primeiro pela matriz europeia, tu não podes extraditar assim alguém. Tu não podes recambiar, como tu dizes, não podes mandar alguém para o país dele. Isso nunca seria aceito pelos tribunais. Isso logo à primeira, há uma associação qualquer que mete isso em tribunal até o próprio Estado perde. Já aconteceu. E para já as leis europeias. É que nós não somos soberanos. Os franceses falam muito disso. Não somos soberanos. E a lei europeia nunca permitiria isso. Mas escuta lá, o problema aqui é que isso, como eu disse no outro vídeo, no primeiro vídeo, são segunda ou terceira gerações de imigrantes algerianos, principalmente. Pronto, também há muitos marroquinos e tunisinos, pronto, e até de egípcio. Mas a questão aqui, tu vais recambiar um indivíduo da segunda ou terceira geração árabe, que seja algeriano, marroquino, então, mas o indivíduo é francês. Aí é que está o problema. Como é que tu só podes recambiá-lo para a França? Não podes reconduzir para nenhum lado. Então, se o indivíduo ele é de origem algeriana, ou marroquino, ou seja o que seja, ele nasceu em França, mas tu vais reconduzir para onde? Isso é incompatível, meu. Isso não dá. Estás a ver ali o encrenque onde está a França. A França simplesmente está à beira de uma guerra civil. Só que ninguém fala disso. E o que eu chamei a atenção aqui, no primeiro vídeo, é o que pode nos acontecer. Não há nada pior que a imigração árabe, que a imigração muçulmana. Epá, é que a malta aqui não tem noção do que é que nós nos estamos a pôr. A malta não tem noção. E os franceses estão ali, os franceses estão num beco sem saída. Porque isso é terceira ou quarta geração. Eles não podem ser reconduzidos para nenhum lado. Para já a Europa não o permitiria. Porque nós não somos soberanos. A Europa é que manda. E mesmo nós aqui, se nós faríamos uma coisa dessas, tínhamos logo um tribunal ali à perna a dizer que não pode ser. Isso é contra os direitos humanos e todos os partidos de esquerdas e companhia limitada. Ok, mas Gonçalo, eu concordo contigo. Se um cidadão português ou francês fosse para outro país qualquer da África e fizesse uma coisa dessas, para já, se calhar era logo decapitado na hora. Não, mas falando mais seriamente, a questão é, claro que ele seria reconhecido. Ele não ficaria nesse país. Mas o problema aqui da Europa, o problema da Europa, meu amigo Gonçalo, é que, como é que tu queres, se atualmente tu nem sequer podes deportar imigrantes ilegais, como é que tu queres deportar alguém que é terceira ou quarta geração de filho de imigrante? Não pode ser, isso é incompatível, não dá. Não consegues reencaminhar alguém que é francês. Então, se os miúdos, os putos, são putos praticamente 18 anos, já tive lá, eu sei o que é isso. Tu não os podes reencaminhar para nenhum lado, até eles são franceses, eles vão dizer na cara. O problema ali, a confrontação ali cara a cara que há entre nós, e estou a falar nós, porque nós viemos de uma cultura cristã. Portanto, há essa clivagem entre cristãos e muçulmanos. É a primeira coisa que lá em França o muçulmano vai dizer, mas eu tenho direito de ser muçulmano, porque eu estou numa democracia e eu tenho direito de ser muçulmano. E eu sou tão francês como tu, porque eu nasci cá. Aí é que está o problema. E isso vai acabar mal. Vai acabar mal lá primeiro e depois vai acabar mal aqui. Porque a cultura islâmica é uma cultura muito, muito doutrinada. Tem uma doutrina muito forte e tem epá, é horrível. É muito difícil. Mas agora aqui, a questão do Gonçalo, ninguém pode ser reencaminhado para nenhum lado. Para já, a lei europeia não permitiria. Se atualmente Portugal não pode nem sequer recambiar ilegais, quanto mais agora, vamos supor que seria um português da terceira ou quarta geração e que teria partido tudo. Não dá. Então, se ele é português, neste caso, esses indivíduos são de origem da terceira ou quarta geração de fora. Mas são franceses. E a primeira coisa que eles vão dizer é que são franceses e que vivem numa democracia e têm direito à sua religião. Aí está um problema gravíssimo. E eu não sei honestamente como é que isto vai resolver. E enquanto nós aqui não estancamos essa vinda, essa invasão de mais maioritariamente muçulmanos, nós vamos ter um problema muito grave a médio e longo prazo. Ok? Era isso, simplesmente isto. Se ficaram até aqui, muito obrigado. E então reflitam e vejam se a questão fundamental não é essa. É uma civilização contra outra civilização. Ok? Tchau, tchau. Muito obrigado. Até à próxima. Tchau, bye.